Uma cozinha bonita, planejada, com máquina de lavar louças é tudo de bom, não é mesmo? É o sonho, inclusive, de muita gente, que após um dia exaustivo de trabalho, a gente prepara um jantar, a máquina de lavar louças, ela já se encarrega, de deixar a nossa louça toda limpinha e esterilizada. No vídeo de hoje, você vai aprender localizações, instalações e tipos de máquinas de lavar louças que você pode colocar aí na sua cozinha. Meu nome é Simone Vilela, sou arquiteta especialista em arquitetura residencial e arquitetura de interiores. E bora lá comigo nesse conteúdo! Mas antes de iniciar o conteúdo, peço a você para dar o seu joinha, o seu like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e entregar para mais pessoas que gostam de arquitetura e decoração e também estão precisando aí entender um pouquinho sobre máquina de lavar louças e outros equipamentos, tá bom? E também se inscrever no meu canal, aperta aí o sininho para você receber os meus vídeos em primeira mão. Também te convido a conhecer o meu Instagram, onde eu compartilho dicas, conteúdos diários da arquitetura e decoração, um pouquinho da minha rotina e também você vai conhecer um pouquinho mais sobre os projetos daqui do escritório, as coisas que estão acontecendo com relação a obras, tá? Estilo de projeto que eu faço, mais de pertinho, tá bom? Vai ser um prazer ter você por lá. Então, gente, nós temos alguns tipos de máquinas de lavar louças, tá? Com relação a tamanhos, tem determinados fabricantes que eles dão, nomenclaturas específicas, mas eu vou falar aqui num geral para vocês conseguirem entender. Eu tenho máquina de lavar louças, tá? De 8, 10, 12, 14 e 16 serviços. Isso a gente falando, em termos de máquina de lavar louça residencial, tá? Não tô falando de máquina de lavar louças para quem tem uma cozinha industrial de restaurante não, que aí já é outro departamento. Mas nas cozinhas residenciais, a gente tem em média aí essas dimensões. E tudo vai depender, o que é a sua necessidade aí para sua casa. Eu não sei se ainda tem hoje, no mercado de 6 serviços, Logo quando lançou no início, há muitos anos atrás, tinha de 6 serviços também. Hoje eu não vejo ser tão popular, Mas hoje a gente tem a de 8, 10, 12, 14, 16 serviços, Que é uma média, como eu falei, de máquina de lavar louças residenciais, tá? O que eu recomendo, para você escolher? Já que você, imagino que se você está escolhendo uma máquina de lavar louças para sua casa, que não seja uma menor do que 8 serviços. Se você puder ter uma máquina ainda maior, você tem uma demanda grande, em casa costuma fazer festa, churrasco, eu já recomendo que você tenha uma dessas maiores, de 16 serviços, para conseguir aí lavar a louça, de uma vez só, dessa festa que acontece na sua casa, tá? Então eu super recomendo, que você escolha um tamanho, tá, que vá conseguir te atender com relação à sua louça, principalmente, porque uma das vantagens da máquina de lavar louças, que eu já vou começar a falar aqui, é a gente conseguir acumular, as louças e ligar essa máquina de uma vez só para ela funcionar, Então, ou seja, você consegue ali utilizando a louça e indo guardando ela e para então, quando ela estiver cheia, você conseguir ligar essa máquina para lavar as suas louças de uma vez só. Então é um equipamento interessante, você não ter ele tão pequenininho, tá? Principalmente porque, os espaços, de acordo com o tamanho delas, para a gente poder inserir ela no mobiliário, eles não variam muito de tamanho, tá? Por exemplo, uma de 8 serviços, ela já vai caber dentro de um nicho, quando ela é solta, quando ela não é de embutir. Então, um nicho ali de 60 centímetros, eu fazendo um soco, tá? Embaixo da bancada, para poder suportar também o peso, que ela é um pouquinho pesadinha junto com as louças. Então, eu tendo ali um espaço, de um nicho para colocar essa de 8 serviços, já me atende.
tá? Ela ocupa um espaço de 60 centímetros. Já quando eu tenho, né, as lava-louças de 10 serviços até os de 16 serviços, ela vai ocupar mais ou menos a mesma largura, tá? De 60 centímetros, né? Como essa de 8. Porém, eu vou precisar de mais altura, tá? Eu já vou ter que usar, inclusive, a altura da bancada até o chão, tá? Então, ela vai ser um pouquinho mais alta. Então, é muito importante, antes de você fazer a sua obra, né, determinar qual é a máquina de lavar louças que é importante para você, para então a gente localizar essa máquina de lavar louças no lugar mais adequado. Já que, né, na cozinha, quando a gente está planejando a bancada, a gente tem uma série de coisas, né, para compatibilizar, como cooktop, forno, né, o próprio bojo ali da minha cuba, né, da bancada, que ocupam espaços, tá? E os próprios armários, né, eu tenho que localizar essa máquina de lavar louças num ponto que também, além de ficar útil, eu não ter concorrência aí com esses outros equipamentos, tá? É importante ela ficar num lugar também fácil para eu poder manusear e também harmônico, né, na minha bancada. Afinal de contas, quando a gente faz uma cozinha, né, bacana dessas, ela precisa ser planejada e também muito bonita, né? Valorizar aí o seu dinheiro investido. Outra vantagem, tá, que a máquina de lavar louças tem, inclusive relacionado aí o que eu falei de acumular, né, as louças para você lavar, né, é a economia de água que essa máquina proporciona. Então, ou seja, uma máquina de lavar louças aí, que você coloca 60 itens em torno nela, ela vai gastar em média 8 litros de água por lavagem, tá? Enquanto se você fosse lavar esses mesmos 60 itens, você ia gastar em torno de 117 litros. Já pensou a diferença? Né? 8 litros de água na máquina de lavar louças e você lavando aí manualmente 117 litros de água, né? Em torno de 15 minutos ali você com a torneira ligada, tá? Mesmo que a gente trabalhe, né, com questão mais econômica, você vai ter um gasto maior de água ao invés de você utilizar a máquina de lavar louças. Então, né, a economia que você tem de água e de tempo, né, vale super a pena você investir numa máquina de lavar louças. Salvo aí se você também tiver espaço, né, que tem muitos lugares que infelizmente a gente tem uma bancada muito minúscula e fica complicadinho a gente colocar uma máquina de lavar louças. Mas de repente, planejando, a gente consegue ver o potencial, né, de espaço para ocupar uma máquina de lavar louças. Uma outra vantagem que a gente também tem com a máquina de lavar louças é você manter aí a sua pia arrumada, né? Afinal de contas, né, quando a gente vai acumulando a louça, né, a pia fica bagunçada. Então, ao invés de você deixar essa louça, tá, ali acumulada, se não deu tempo de você lavar naquele momento, tá, você vai deixando ali dentro da máquina de lavar louças e a sua pia, né, ela fica mais arrumada. Então é uma super vantagem para isso. Uma outra vantagem que a gente tem na máquina de lavar louças, tá? É uma louça mais esterilizada, mais limpa, tá? E desengordurada. É importantíssimo, né, a gente falar isso, já que quando ela tá lavando a louça, a água chega a uma temperatura de 60 graus Celsius. Então, ou seja, né, a gente fica tendo uma louça muito mais bem lavada e fica desengordurada, né? E principalmente porque a gente usa também produtos de qualidade, que a máquina de lavar louças pede, né, um tipo de produto específico, que não é muito caro não, tá? Principalmente a gente falando em quesito de água, né, quantidade de detergente que a gente gastaria lavando, né, de forma única aí a louça. Então vale super a pena, tá? Você ter aí uma louça mais desengordurada, esterilizada, porque também no final do ciclo, né, ela entrega a louça sequinha, né? Então você, além de ter uma louça lavada, ela também já vai estar seca, tá? E seca com vapor quente. Então quando você tira, né, a louça dali de dentro da máquina de lavar, ela tá bem quentinha e super esterilizada, desengordurada e super limpa, né? É uma vantagem que para mim eu acho que é uma das maiores da máquina de lavar louças, né? É a gente ter essa benfeitoria da louça muito bem lavada,
muito mais bem lavado do que se eu lavasse manualmente. Agora uma coisa, né, que é um mito de quem não tem máquina de lavar louças, tá? A gente ouve muito falar, eu preciso lavar o prato antes de colocar na máquina de lavar louças, né? Obviamente você vai deixar esse prato um pouco mais limpo, tá? Você vai raspar bem o resto dos alimentos, tá? Se precisar, se tiver, vamos dizer, muitos dias ali com aquela sujeira agarrada, tá? Que a gente também tem que lembrar desses fatores, né, que acontecem no dia a dia. Às vezes a pessoa deixa aquela louça lá com aquele resto de alimento secando, obviamente ele vai endurecer, tá? Então a gente deixar ela meio que preparada para entrar na água. E aí eu te pergunto, você não faria isso também quando você vai lavar ela manualmente? Né? A gente meio que tem que ter um preparo da louça antes de limpá-las, né? Você não vai deixar cheio de resto de alimento e já passar a esponja no prato. Então vale lembrar, né, que tudo requer um preparo, tá? Para colocar dentro da máquina, mas mesmo assim economiza muito tempo, né? E principalmente água. Como eu falei aqui, a louça ela sai muito esterilizadinha, então vale super a pena. Mas, né, falando nesse assunto aí sobre, né, essa pré-limpeza, esse preparo para entrar na máquina, é muito importante salientar sobre isso, né, e com relação à vantagem que a gente tem. Agora, falando das instalações, né, você vai prever, né, qual o tipo de máquina de lavar louças que você vai querer, né, a quantidade de serviços, dimensões, né, e você vai prever, né, lá o melhor lugar para sua máquina de lavar louças ficar, né, até mesmo porque a gente precisa prever as instalações elétricas e de água e de esgoto, tá? Eu acho muito interessante a gente deixar, né, essas 3 instalações próximas, tá? Por exemplo, o esgoto é muito importante que ele fique em torno de 30 centímetros a partir do piso, tá? Porque a minha máquina de lavar louças, né, o descarte da água dela, ela fica por volta disso. Então é muito importante eu deixar, né, o esgoto em torno de 30 centímetros a partir do piso, tá? Para eu conseguir recolher, né, esse descarte da água da máquina muito mais fácil. E os pontos da água, eles podem ficar, né, mais ou menos próximos a isso, tá? Eles podem até ficar um pouquinho mais alto, mas por questão de praticidade aqui, né, de orientar vocês, é com relação a 30 centímetros ao piso, tá? A gente pode deixar essa instalação de esgoto, que é o mais importante. E aí, gente, gostaram do conteúdo? Gostaram de aprender um pouco mais sobre máquina de lavar louças? Para você que está pensando aí, acredito que eu consegui esclarecer bastantes coisas, né, sobre isso. E para você que quer uma máquina de lavar louças planejada na sua cozinha premium, você pode contratar aí no link abaixo o projeto Premium, que é um projeto onde a gente leva em consideração a parte da obra, tá? A localização da bancada, localização dos pontos elétricos, água, esgoto, tá? Tudo certinho. E também a parte do design de interiores, né? Os armários, para ficar tudo bem harmônico, combinando. Você pode pedir aí o seu projeto Premium para o seu projeto ficar como uma peça única. Vai ser um prazer atender a você. Clica aí abaixo na descrição do vídeo e peça o seu projeto Premium. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.